Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Shalom, bom dia para você. Vamos almoçar junto hoje e hoje nós vamos falar sobre este assunto, o poder da comunhão, o poder dessa remissão coletiva que o mundo está vivendo. Sabia, queridos? O mundo está vivendo uma remissão coletiva, a Terra está em ascensão. Sim, a Terra está em ascensão e é por isso, eu não estou falando da igreja, tá bom? Estou falando da Terra, a noiva, não estou falando uma religião, eu estou falando a Terra está em ascensão espiritual, a Terra está em uma remissão espiritual e você está convidado a entender mais sobre isso, você está convidado a compreender sobre todas essas coisas que a Hakadosh Baruch Hu, a presença do Deus vivo, seja sobre a tua vida, a sua casa, para que nós possamos falar sobre este assunto hoje. Lembrando que nós estamos aí em alguns dias para Pessa, estamos aí em alguns dias. Por que nós precisamos compreender este assunto nesses dias? Porque o nosso Mashiach veio e se estabeleceu ali como em Pessah, em Shemot 12, em Êxodo 12, ele se estabeleceu como uma sombra profética do que ele seria. Os egípcios adoravam vários deuses, e esses deuses estavam sendo destronados, esses deuses estavam sendo desconectados da mente, corpo e coração dos hebreus. Os hebreus, depois de anos de escravidão, agora encontram uma voz profética, encontra a voz de Moshe para libertá-los, para desconectar das velhas energias. Pessah é uma desconexão das velhas energias. Que velhas energias são essas? Energias que fazem a separação, energias que fazem a facção, energias que geram um destoamento daquilo que é espiritual e nos coloca longe da realidade da nuvem da presença, nos coloca longe da realidade do manto sacerdotal, nos coloca longe da realidade poderosa da nuvem da presença do Eterno no meio do deserto, no meio do caminho que nos leva à Terra Prometida. E esses deuses que foram destronados têm a sua cartada final quando no dia 10 de Nissan, hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 11 de Nissan? Deixa eu ver. Nós estamos no dia 10 de Nissan, hoje às 11 horas, hoje às 18 horas, entramos no dia 11 de Nissan. Então, no dia 10 de Nissan, que começou ontem às 18 horas, estamos no dia 10 de Nissan, os
hebreus começaram a preparar o cordeiro. Dia 10 de Nissan é o tempo que se prepara um cordeiro. E hoje nós entendemos que esse cordeiro, o nosso Mashiach, pode ser traduzido como uma oferta de cordeiro. Já falamos disso em outros aspectos, oferta de resgate, oferta de cordeiro, oferta dos primogênitos, como você quiser entender, tenha essa prática espiritual para que haja um despontamento e uma aceleração em toda a sua vida. Então, o cordeiro, diz aí a história, que era amarrado ou próximo da cama dos hebreus, de alguma forma, esse cordeiro também ficava visível para todos os egípcios. Agora você imagina milhões de pessoas com um cordeiro amarrado em suas casas. Imagina isso, irmãos. O que é que os egípcios estavam observando aquilo e vendo da seguinte forma: para nós, este cordeiro é um Deus. E eles estão amarrando o nosso Deus. Eles estão amarrando uma divindade egípcia. Eles estão controlando uma divindade egípcia. Imagina a confusão mental que não aconteceu na mente de muitos egípcios. Agora, o que estava sendo aberto ali era a sombra do que hoje é o nosso Messias e Yeshua, a sombra de uma remissão coletiva. A sombra, ou um aspecto primário, do que é a redenção, do que é a remissão coletiva, do que é uma libertação coletiva. E nós precisamos compreender exatamente isso. O que é a nossa libertação, a nossa remissão, a remissão do mundo, a remissão de uma sociedade coletivamente. Às vezes nós pensamos que libertação é apenas por imposição de mãos. Às vezes nós pensamos que libertação é apenas quando você toca alguém fisicamente, quando você ministra alguém em um ambiente geográfico. Mas não. A remissão coletiva é o que o mundo está vivendo. Você percebeu que antigamente havia mais movimentos de libertação, onde você via pessoas sendo possuídas por demônios. Não que não exista isso hoje, mas você lembra que havia muitos ministérios, havia muitas manifestações visíveis de espíritos negativados, de espíritos negativos, de espíritos caídos e que incorporavam pessoas. Isso era muito discutido. Por quê? Porque isso é uma ascensão da própria Kehilá do Eterno, da própria congregação do Eterno. Então nós vemos lá em 1980 para frente, até 1990, você vê uma ascensão evangelística, né? Que isso vem de 1960, depois do advento do Woodstock, enfim, né, do movimento hippie, do paz e amor, e você vê um movimento evangelístico. Aí depois você vê um movimento de libertação, 1990 para frente. Ano 2000, você vê um movimento apostólico e profético. Você vê essa ascensão de consciências espirituais. E o que nós vemos hoje? Um movimento da libertação consciencial. Esta libertação consciencial está chamando a igreja como um todo para quê? Está chamando a igreja como um todo exatamente para isso aqui, para entendermos a remissão coletiva e o manto dessa remissão coletiva e o manto que traz, ou a nuvem que traz a comunhão. Quando nós entendemos isso, nós objetivamente compreendemos que é possível, é real, está acontecendo uma ascensão e um crescimento consciencial da Kehilá do Eterno, da noiva do Eterno. Você pode chamar isso também como uma transição planetária, você pode chamar isso também como uma última reforma de avivamento dentro da Torá, você pode chamar isso como o último grande avivamento, como você quiser chamar, mas que está acontecendo uma remissão coletiva, está acontecendo
o advento da subida espiritual, isso está acontecendo em todo o mundo. Não é dentro da cristandade, não é dentro do catolicismo, não é dentro do evangelicalismo, não é dentro de nenhuma religião, mas está acontecendo uma remissão coletiva ainda mais visível. Neste tempo, nós estamos passando por uma transição planetária, como você pode chamar, como você quer chamar também dentro do viés religioso evangélico. Está acontecendo a chamada para um grande avivamento, mas está acontecendo uma remissão coletiva. E esta remissão coletiva, como sombra em Pêssar, ou como o advento principal, quando o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, o Salvador do mundo, veio e colocou o sangue no madeiro, este sangue está agora por toda a terra, remindo toda a terra para essa salvação coletiva, para este despertar coletivo. E esta é uma função de nós, como profetas dimensionais, como homens e mulheres que estão aptos a serem intercessores. Olha, talvez você que está aí me assistindo em outra cidade, talvez a remissão da sua geografia física está acontecendo porque você está em intercessão. Talvez a dimensão de libertação do seu bairro, da sua cidade, do seu país, onde quer que você esteja me assistindo, está acontecendo porque você, como uma fração, um fractal de uma congregação, de uma querrilá, de uma beit espiritual, está movimentando esta libertação nas mentes. Desde o processo que o mundo passou aí em 2020, o Eterno me deu uma ordem. Você fará, a partir de agora, pela ministração da Torá, libertação, remissão coletiva. Exato. Eu falei isso na congregação local. Que nós falaríamos, então, e abordaríamos a mente coletiva. Nós começaríamos a falar de uma mente coletiva. Então, nós não podemos entrar em surtos coletivos. Nós não podemos dar vazões a surtos coletivos, que é vamos chamar assim, que é um endemoniamento através da mente cativa acerca de impedimentos, de avanços. Então, quando nós observamos isso, nós entendemos que o nosso alimento, a nuvem da qual nos alimentamos, traz para nós alguns acessos espirituais. Vamos ver esta imagem aqui agora, para caminharmos nessa compreensão. Então, vamos falar sobre a remissão coletiva. Olha só o que eu escrevo aqui para você neste momento. A Pêssar e a comunhão e a comunhão e a remissão coletiva. A visão do reino revelada por Yeshua HaMashiach desde sua vinda à Terra é cada vez mais real, dia após dia. A luz espiritual tem atraído muita gente a acessar a presença da nuvem, o ambiente da libertação coletiva, em mente, corpo e espírito. E o que é isso? Nada mais do que um despertamento espiritual. Então, observe uma coisa. Quanto mais nós estamos acessando a nuvem divina, mais nós estamos entrando neste ambiente de libertação, de ativação, de despertamento espiritual, que não necessariamente está alocado em uma geografia física, mas está alocado em uma geografia espiritual, em um movimento, ok? Em um mover espiritual. Observe, quando falamos, já ensinei isso em vídeos anteriores, quando falamos manto, quando falamos cobertura, quando falamos nuvem, quando falamos Merkabah,
quando falamos carros angelicais, quando falamos família de almas, quando falamos almas unidas, estamos falando desta nuvem fundamentada, aliás, estabilizada ou estruturada ou ancorada em uma região espiritual, conectada a um líder espiritual. E esta nuvem ancorada, esta nuvem fundamentada, esta nuvem materializada, se estabelece o lugar de libertação coletiva. Então, nós temos várias experiências aqui de pessoas que chegam até os nossos vídeos, seminários, né, os cursos de libertação da mente, cura interior ou outros cursos, e são libertos. Queridos, a libertação coletiva, a remissão coletiva está ocorrendo neste tempo, está ocorrendo neste momento, e não é preciso, muitas vezes, você estar geograficamente alocado fisicamente. Mas se você estiver em ascensão e no acesso da nuvem de um profeta, da nuvem de uma liderança, esta nuvem, o mover desta nuvem, a ambiência desta nuvem, os carros angelicais dessa nuvem, os anjos, os arcanjos, os serafins, ou seja, as hostes angelicais que trabalham nesta nuvem, fará esta ascensão, fará esta libertação diária em você. E é isto que significa Pessa. Pessa é um chamado, vamos falar já já, um chamado à comunhão, um chamado à mesa da comunhão, a mesa desta nuvem de cobertura, a mesa deste trabalho de cobertura. Falei aqui outro dia sobre alinhamento ministerial, alinhamento espiritual, a cobertura espiritual. Como é que primariamente ocorre uma cobertura? Primariamente, uma cobertura espiritual ocorre quando você estiver acessado ou em acesso completo, diário e estabelecido no teu coração o acesso à nuvem deste profeta. Então, como é que essas ministrações ocorrem? Essas ministrações ocorrem quando você está em ascensão dentro da nuvem, quando você está em comunhão dentro da nuvem. E esta remissão é coletiva. Eu estou falando aqui em um nível geográfico, em um nível de ascensão mundial, planetário, em um nível de ascensão extraordinário. Nós não precisamos estar no México para libertar alguém lá. Nós não precisamos estar na Austrália para libertar alguém lá. Nós não precisamos estar na Rússia para libertar alguém lá. Eu lembro de casos onde o Eterno me chamou para intercessão e eu fui, eu nunca esqueço isso, era um dia à tarde e eu fui levado em Xangai, se não me engano, é Xangai. Não era Xangai, qual era a cidade? Ai, meu Deus. Enfim, era uma cidade oriental. E eu fui levado, agora não me lembro. Eu fui levado a essa cidade e eu não sabia até então que era aquela cidade, mas eu via uma grande guerra acontecendo ali. Isso era praticamente 3, 4 horas da tarde, aqui no Brasil. E como o fuso horário é diferente, quando no outro dia estourou uma guerra civil dentro deste país. E eu estava lá. A imagem que eu vi na TV, a imagem que eu olhei, a imagem que eu vi na TV um dia depois da intercessão, eu me via no meio de um povo oriental, eu me via acudindo pessoas orientais. Pequim, era Pequim? Não era Pequim. Não era Pequim, que exato. Eu não lembro agora a cidade. Enfim. 24 horas antes de estourar essa guerra civil naquele país, eu estava lá. Isto é uma remissão coletiva acontecendo. E quando eu vi a imagem na televisão no outro dia, eu quase caí para trás, porque eu estava naquele lugar. Eu estava acudindo pessoas. Eu estava ajudando pessoas. Eu estava curando pessoas. Esta remissão coletiva
ela acontece constantemente. Então nós precisamos compreender como é que estamos alocados e como é que estamos movimentando estas energias, principalmente nesse período de Pessah. Eu deixei para falar sobre isso neste período, porque este período de Pessah, o Eterno está fazendo o quê? Destronando os principados, falamos isso nos vídeos anteriores aqui nessa semana, destronando os principados, está quebrando as garras energéticas da dualidade e nos estabelecendo como remidos coletivos. Então, o mundo está acontecendo isso. Eu quero fazer um chamado aqui. Se você está dentro da comunidade religiosa e não está conseguindo compreender essas coisas, nós sabemos como te explicar essa compreensão. Por isso que você precisa estar alocado dentro da nuvem de cobertura de um profeta que compreende estas ações. E não somos só nós, muitas pessoas estão, algumas já estão, outras estão a caminho, outras estão em processo. Muitas pessoas estão se desconectando, e Baruch Hashem, por isso, desta energia de dualidade, dessa energia da Matrix, dessa energia da religião, e ascendendo, conectando a energia da ascensão. Pessah é o tempo em que a luz infinita, o Hakadosh Baruch Hu, se revela pronta para libertar, curar, remir e reconfigurar destinos. Comentou a irmã aqui, exatamente. Então, quando nós estamos debaixo dessa luz, o céu vai emitir uma luz, vai abrir uma porta dimensional. Ok? Hoje, dia 10, os hebreus começavam a preparar os seus cordeiros, para que no dia 14 fosse ali feito um ato profético. E este cordeiro é a representação, não é de fato ele, mas é a representação do que seria uma sombra do nosso Messias. A festa da libertação, a festa que nos conecta, ok? Este cordeiro pascual não é Yeshua, mas é uma representação, ok? Que nos conecta a esta essência de remissão coletiva. Quem está chegando aí, vai curtindo e compartilhando o vídeo que nós estamos falando. Tem mais gente chegando aqui, deixa eu mostrar. Nós estamos falando sobre o segredo da comunhão e da remissão coletiva. Se você chegou agora, vai acompanhando, depois assiste o vídeo no completo. E uma coisa importante para que nós façamos e compreendamos o que devemos ser. Você está sendo chamado para entrar nesta ascensão coletiva, nesta ascensão que nos une como um corpo, nos une como um que estabelece a nossa liberdade no Mashiach, no Hamashiach, no Messias Yeshua. E esta liberdade nos conecta como um todo. Esta liberdade tem atraído muita gente, mas vamos ler mais uma vez a imagem aqui. A luz espiritual tem atraído muita gente a acessar a presença da nuvem. Como é que eu faço uma cobertura espiritual? Não, eu, humanamente, eu sou incapaz de cobrir pessoas unicamente. Quem é que trabalha junto comigo? Anjos, arcanjos. E no decorrer do ministério, no decorrer da vida ministerial, estes trabalhadores angélicos, esses trabalhadores espirituais vão trazendo almas coligadas, vão reunindo as famílias de almas, as almas coligadas, para quê? Para que você, como intercessor, que foi remido coletivamente, possa continuar acessando a luz e juntos nós façamos uma cobertura espiritual para atrair pessoas que estão dispersas na energia da dualidade. Então é por isso que existem apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, para que esta comunhão possa criar um campo gravitacional energético ou um campo magnético de luz espiritual
E esta luz espiritual alcance pessoas para quê? Está aqui no final, ó, para o despertamento espiritual da coletividade. Então, quando nós oramos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vae. Quando oramos isso, o Shema está acendendo a luz de despertamento na vida de muitas pessoas. E estas pessoas, como nós fomos despertos, como nós fomos despertados, precisam, cada um de nós, precisamos estar conectados a esta luz, fluidos nesta luz, não voltar atrás para a escuridão, não estabelecer as nuvens densas e negras no nosso ser novamente, mas estabelecer luz divina, estabelecer um processo de iluminação dentro do campo espiritual que nós carregamos. E aí, 90% desta unidade debaixo da nuvem é como flui uma cobertura espiritual. Como é que você flui no manto de remissão? Você flui quando você está em ascensão coletiva, quando você está em unidade ao carro, ao despertar da luz de uma congregação, de uma querrilá, de uma carral espiritual. 10%, 5% é sala pastoral. 10%, 5% é atendimento pessoal. Por quê? Porque quando você conhece o coração do seu líder, quando você conhece a luz que o seu líder carrega, esta luz vai ativando você, e você vai ativando a si mesmo, e você vai curando a si mesmo, e você vai se libertando a si mesmo, e os campos magnéticos, a gravidade espiritual, a ascensão da luz espiritual vai expandindo sem fazer muita força. É por isso que coberturas espirituais são feitas por apóstolos e profetas dimensionais. Infelizmente, hoje é um dia, é um tempo que poucas pessoas compreendem essas coisas. Você não pode ser o muito disso tudo. Você tem que ser as pessoas estão comentando, Baruch Hashem, exatamente. Você precisa conhecer a luz desse campo espiritual. E quando conhece a luz desse campo espiritual, flui. E aí você está conectado. Olha, irmãos, quando há energias de dualidade dentro da nuvem, quando há energias de dualidade dentro do manto, quando há energias de dualidade dentro dos carros espirituais, irmãos, como é que a gente sente? Meu Deus, a gente fica mal. Sabe por quê? Porque eu não sou capaz de conhecer o que um ou outro fala, verbaliza, porque nós não somos Deus. Mas as energias duais, as energias de malignidade, as energias de Lashon Hará, as energias contrárias, atingem o coração de um profeta. Por quê? Porque nós estamos sentindo aquelas energias. E não só de um profeta, mas também de filhos proféticos. Os filhos proféticos, os filhos águia, aqueles que estão caminhando na frequência da luz do Pai, também sentem isso. Por quê? Porque são energias de dualidade. Então, ninguém é retirado de uma cobertura espiritual. As próprias pessoas saem dessas coberturas de luz por causa da energia da dualidade. Aí a irmã comentou, o corpo todo sente, o corpo todo sente. Então, as energias de dualidade, as energias contrárias, elas atingem todo o corpo. E essas energias acabam revelando aquilo que parte do corpo tem. Entende? Então, por exemplo, quando a Nahash, a serpente, atacou a Hava, a Eva, na verdade, era um ser de luz espiritual que havia caído, e este ser de luz espiritual agora estava numa energia de dualidade. Então ela ataca a Eva, ela ataca Adão, para que essa energia de dualidade derrube
a mente consciente do coletivo que havia uma remissão. O Éden era este ambiente coletivo que remiu todo um corpo físico que até então não havia. Mas como Adão e Eva foram e antes do Shabat, horas antes do Shabat, eles tocaram naquilo que não era para ser tocado, há esta queda, a perda da luz corpórea, e então agora a luz de Eva e Adão se transforma em densidade. Qual que foi a sentença deste ser serafínico? Porque a cobra é um ser serafínico. Qual que foi a sentença disso? Ele rastejar. A cobra rasteja. O que é isso? Força densa, força física, força ancorada, força fundamentada no plano terra, na dimensão terra. Então, quanto mais nós somos densos, quanto mais nós temos energias de dualidade, mais densos e mais rastejantes na malignidade nós vamos operar. Quanto menos denso, mais espiritual nós seremos e mais rápidos nós vamos voar, nós vamos ascender espiritualmente. Tá fácil de compreender isso? Me reportem aí se tá fácil de compreender, porque eu estou tentando falar aqui numa dinâmica bem simples, para nós entendermos essa queda e esta remissão coletiva. Então havia uma remissão coletiva, Éden foi destronada pela densificação corpórea, ok? Por causa de um espírito do lado trevoso, vamos chamar assim. E este espírito do lado trevoso levou Eva, levou Adão, e agora eles também entram na densidade. Agora, esta coletividade impeça é remida. Moshe dá um comando, deixa meu povo sair. Ou seja, o que o céu estava falando? Eu quero remir coletivamente, né? E qual que era uma das palavras? Nós já estudamos isso na Paraxá de número 14 e 15. O faraó não queria que as mulheres e as crianças fossem libertas. Mas o quê? Queria que apenas os homens fossem. Bom, vocês querem adorar seu Deus? Isso é importante lembrar. O que o faraó disse? Vocês querem adorar o Deus de vocês? Então que saiam todos os homens, mas as mulheres e as crianças ficam. E Moisés disse, não, vai todo mundo sai. Sabe por quê? Faraó não queria que as mulheres e as crianças fossem libertas? Porque a mulher representa a força criativa para a geração. A mulher representa esta força de produtividade. É a mulher onde é plantada uma semente e onde nasce uma geração. O homem tem a força de aplicação e a mulher tem a força de reprodução. Então observe como são atacadas as mulheres. As mulheres são atacadas porque elas têm a força para trazer o quê? Um despertamento espiritual em toda uma geração. Em todo um ambiente. Então, homens, observem como são atacadas as suas mulheres. Mulheres, observem como vocês são atacadas. Agora, vamos tirar a diferença entre homem e mulher. Agora, observem você. Em nós há duas fontes energéticas. Há dois fluxos. O divino masculino e o divino feminino. Há duas energias, masculina e feminina, em todos os seres humanos. Como é que nós estamos coligando, ativando esse divino masculino e esse divino feminino dentro de nós? Como é que nós, dentro de um corpo agora espiritual, como é que nós entendemos esta força masculina e esta força feminina de aplicação? Quando entendemos isso, nós vivemos esta remissão coletiva. Nós vivemos isso. O céu estava liberando uma palavra e o povo precisava responder. O céu, o divino masculino, a terra, o divino feminino, estava recebendo uma palavra. Qual é a palavra? A palavra era: quero libertar o meu povo. Quero libertar meu povo.
E o que acontece? Moisés é a inserção do masculino, do céu para a terra. Moisés é a força da semente, a davar, ok? Moisés é a davar que dá a mudança, e a terra precisa receber. O povo precisava obedecer. Moisés deu um comando. O povo precisava obedecer. E o que o povo tinha que fazer? Discutir com Moisés? Criar caso com Moisés? Não, o povo tinha que entender qual era o código que Moisés estava dando. O código era: no dia 10, preparem um cordeiro, para que no dia 14 vocês matem esse cordeiro. Vocês assem esse cordeiro. Comam rapidamente. Façam um ato profético. Para quê? Porque seria a representação do nosso Mashiach no madeiro. Do Tav, do Aleph Tav, dentro do alfabeto hebraico. O início e o fim. E agora, esta remissão coletiva começava a acontecer. Esta remissão coletiva começava a acontecer. Mas há um segredo aí, gente. Qual era o segredo para essa remissão coletiva operar? Todos tinham que estar aonde? Todos tinham que estar em casa. Todos tinham que estar conectados com a mesa. Olha essa imagem aqui. Opa. Olha essa imagem que eu coloquei aqui, tá vendo? A representação aí do sacerdote passando o sangue nos umbrais. A representação de uma mesa sacerdotal. A mesa é muito mais do que um lugar para você sentar e simplesmente fazer um ato profético. Na mesa, há conversa. Por muito tempo, aliás, desde sempre, eu sempre trabalhei com discipulado. Eu sempre trabalhei com conversa na mesa. Não abertura de outros assuntos, mas daquilo que edifica. A palavra diz, ensinamos isso num outro vídeo semana passada. Paulo vai dizer, falando entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Este é o papo que deve ocorrer na mesa. Qual que era o comando? O comando de Moisés era, das 10 à meia-noite, né? Vocês, ao escurecer ali, vocês entrem para casa, tenham suas casas com o sangue nos umbrais, como representação, porque o anjo vai passar. Na metade da noite, o anjo vai passar e vai pular aquela casa que tiver o sangue. Só que muito mais do que o sangue nos umbrais, é o conteúdo daquilo que é falado na mesa, daquilo que é entendido na mesa, né? Hoje nós não estamos em um templo físico, estamos trabalhando para essa realidade, portanto, esteja disponível para ajudar-nos financeiramente com essa realidade. Mas, quando estávamos no templo físico, todo culto, todo serviço espiritual, sempre havia mesa. Aí eu pergunto para você, quais eram os seus assuntos na mesa? Qual era o papo na mesa? Qual era o planejamento na mesa? Esther, Hadassah, venceu Amã na mesa. Pessah é vencido na mesa. Então nós temos que observar que esta remissão coletiva está acontecendo. Baruch Hashem por isso. Sobe a hashtag aí, gente. Antes da gente ir para o outro assunto. Hashtag remissão coletiva. Vamos lá. Sobe aí quem está comigo, ao vivo. Remissão coletiva. Esta remissão coletiva ocorre no ambiente da nuvem, ok? A nuvem está lá. Moisés liberou a nuvem dentro do Egito. E por liberar a nuvem dentro do Egito, está acontecendo tudo. Mas o anjo está passando e olhando e observando cada casa, cada mesa, cada papo, cada assunto, cada planejamento. O que é que estamos comendo? Estou falando em cunho espiritual. Já pensou que muitos egípcios poderiam estar dentro das casas hebreias, dos amigos? Imagina, é uma sociedade, está lá há anos. Há uma construção emocional do corpo.
E muitos egípcios talvez foram protegidos porque estavam lá, na mesa certa, falando as coisas certas. Olha só essa próxima imagem. Falamos sobre a remissão coletiva e agora eu quero falar sobre a comunhão. Vamos lá. Voltar para o primeiro amor, o que é? Voltar para as primeiras obras. Não é essa interpretação religiosa. Volte como você era quando você aceitou Jesus. Não, não, você não pode ser assim. Porque quando você aceitou Jesus, quando você foi para a igreja, você era um neófito. Quando você era um neófito, quando você era uma criança espiritual, você comia papinha e tomava leite espiritual. Voltar para as primeiras obras é voltar para a sua essência de alma. E a sua essência de alma é reveladora. A sua essência de alma é gigante. A sua essência de alma traz um contrato espiritual com o qual você fez com o Pai. A sua essência de alma te coloca em um nível de ascensão da qual você não pode voltar quando você aceitou Jesus. Quando você estava caminhando nos momentos infantis do Evangelho, das Boas Novas. E Yeshua disse: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Te amo, mestre. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então cuida dos meus cabritos. Há níveis de pessoas, há níveis de relacionamento, há níveis de consciência. E você precisa voltar às primeiras obras. Quais são as primeiras obras? As obras que a sua alma recebeu como comando lá em cima, recebeu como comando lá no coração do Eterno e te conectou ao coração de um profeta dimensional, para que dentro dessa energia consciencial de um profeta dimensional você pudesse descobrir as suas primeiras obras, a sua essência de alma, descobrir a conexão com o Espírito, com a Ruach HaKodesh, descobrir a conexão elevadíssima, para que você não mais volte à mesa da consciência caída, mas para que você abra os níveis conscienciais da alma espiritual em uma mesa dimensional, em uma mesa profética, em uma mesa de elevação, em um pomar revelador, e não em um chiqueiro, e não em comer bolotas, e não em comer comida de porco, mas comer do fruto dos pomares espirituais. Isto é você vencer a energia dual. Isto é você sair do ambiente da separação. Isto é você sair das conexões religiosas, sair da Matrix e viver exponencialmente, crescendo exponencialmente pela conexão de uma alma elevada, pela conexão de uma comunhão que traz a remissão coletiva, que traz os acessos ao coração do Pai. Infinitos acessos do coração do Pai. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos.
Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Que o céu te guarde poderosamente. Hoje nós vamos ficando por aqui, né? Estou fazendo várias lives em horários diferentes, por isso, curta e compartilhe o vídeo, chame mais pessoas para estar aqui, se inscreva no canal, acione o sino de notificações para você ser lembrado, entra no grupo de newsletter, no grupo do WhatsApp, né? E no Telegram também. Eu uso pouco o Telegram, gente, preciso começar a usar mais o Telegram, mas a gente usa mais o WhatsApp, né? Em Beit Ahava, somos um só coração, unidos pelo amor, guiados pela mão de Adonai, que nos ensina a andar, caminho de justiça, de paz a trilhar. E a chama da fé sempre a brilhar, nos laços da Torá. Nós vamos celebrar Beit Ahava, casa de amor, onde os irmãos se abraçam com fervor. A união é nossa força, a fé é nossa canção. Beit Ahava, lugar de comunhão. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahava e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Beit Ahava. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahava e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni
e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom.